Graça, paz, alegria e esperança a todos aqueles que tiverem contato com esse momento de reflexão, né? Hoje, dia 28 do mês de julho, estamos experimentando ainda, né, os tempos complicados e difíceis dessa pandemia, mas já com características novas, né, de novas nuances. Eu gostaria de, em primeiro lugar, desejar a você que a tua vida, que os teus sonhos estejam sendo realizados, que as tuas lutas estejam sendo superadas, né? Ora, e eu gostaria também, em decorrência disso, de fazer uma pergunta. Eu estava refletindo, e essa é a nossa reflexão desta noite, né? Em algum momento, né, da sua vida, você já foi enganado? Quem de nós, nesses tempos confusos e difíceis, já não foi ou já não se sentiu enganado? Quem já não lhe passou alguma conversinha, né, complicada e difícil? Quem já não nos prometeu alguma coisa e depois não cumpriu, né? Ou seja, esse sentimento de engano é uma realidade cada vez mais constante em nossos dias. Antigamente, né, falava-se, né, que a nossa palavra valia tanto quanto o fio de bigode, né? Meu pai usava essa expressão. Ou seja, a palavra que você deu, a palavra que você se comprometeu, ela tem que ser realizada, ela precisa ser cumprida, né? Óbvio, porque quando nós assumimos um compromisso com alguém, quando prometemos, né, alguma coisa, precisamos cumprir. E eu estava pensando nisso hoje e meditando, né? Quantas vezes, nesse sentido, nós também já nos comprometemos com Deus, já prometemos, né, diante de algum evento extraordinário, alguma coisa para Deus. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Caso o Senhor me permita aí acontecer isso, né? Ou seja, depois muitas vezes que a coisa ocorre, às vezes esquecemos, né? É claro que para nós seres humanos o sentimento de sentir-se enganado é terrível, né? Quem de nós já no momento aí de obra, né? O pedreiro já prometeu entregar a sua obra em determinado dia, né? Se comprometeu a realmente fazer a melhor coisa, e quando a gente pega, né, o produto entregue, a gente acaba se decepcionando. A vontade muitas vezes é: se eu pudesse voltar atrás eu não faria isso, perdi aquilo, porque eu, né? E assim gente, a vida ela é cheia desses contratempos complicados e confusos. Mas uma coisa é fundamental, né? Nós realmente, na nossa relação com Deus, termos a consciência de que Ele jamais irá nos enganar. As promessas que Deus fez a cada um de nós, elas se cumprirão no tempo de Deus. O texto para nossa meditação é um texto lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13, né? Quando Jesus Cristo, perto de iniciar o seu ministério, ele é conduzido ao deserto. E a palavra de Deus assim nos diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, ele teve fome. E disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus então lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei tudo, ou todo este poder e também a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso aqui será teu.
Jesus, então, respondeu: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também, então, a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E respondeu Jesus, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É um texto de uma tentativa aqui do inimigo da humanidade, do inimigo do próprio Deus, de enganar a Cristo Jesus. E como é que ele superou essa possibilidade de engano? Firmando-se de uma forma muito convicta naquilo e na convicção de que Deus estava com ele, de que Deus o estaria guardando e de que ele não precisaria utilizar-se desses subterfúgios propostos pelo inimigo da vida para conquistar. Tudo aquilo foi dado a ele pelo próprio Deus e o Cristo sabia disso. Nesse sentido, nós precisamos, e eu gostaria de refletir com vocês sobre esse texto e sobre mais algumas coisas, sobre a questão daquilo que muitas vezes nós tentamos enganar e acreditamos que também somos enganados. Nós, às vezes, nos enganamos quando achamos que Deus tem a obrigação de nos guardar. Deus não tem obrigação nenhuma de nos guardar, nesse sentido de nos proteger ou de fazer com que algumas coisas que estejam dentro do projeto de Deus deixem de ocorrer. Quando Cristo Jesus foi enviado à Terra, o Senhor sabia que o seu Filho passaria por tentações, passaria por dificuldades. E Deus não o quis livrar. E muitos cristãos nos dias de hoje acreditam que a partir do momento em que declaram, aceitam o Senhor como Salvador de suas vidas, acreditam que estão protegidos de todas as formas de problemas e dificuldades. De jeito nenhum. Deus tem um planejamento para a nossa vida. Deus escreveu os nossos dias. Deus é soberano e está acima de tudo e de todos. Ele já estabeleceu todas as leis que regem o universo, e nesse sentido, as propostas aqui do inimigo, Jesus sabia que não poderiam ser reais. Por que eu vou saltar aqui do pináculo? Por que eu tenho que saltar para os anjos me agarrarem? Eu não preciso vencer a lei da gravidade, Por que eu preciso transformar essas pedras em pães? Para que demonstrar esse poder? O Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me guardar, O Senhor não permitirá que eu passe fome, Ora, nesse sentido, é fundamental nós entendermos que nós estamos guardados pelo Senhor. E manter essa tranquilidade que Cristo demonstrou aqui na leitura do Evangelho de Lucas é uma possibilidade para nós também, desde que nós estejamos arraigados, firmados, sustentados pela palavra de Deus. O Senhor não irá nos permitir realmente tomarmos atitudes no sentido de tentarmos guardar a nossa vida. Então, para que eu seja poderoso, eu tenho que fazer isso. Não, nada disso. Se tiver que ocorrer, Deus vai fazer acontecer, porque tudo está no planejamento de Deus. Um outro engano, muitas vezes, que existe nos dias de hoje, e cada vez de uma maneira mais intensa, é esse negócio da existência ou a não existência do mal, da não existência do diabo, da não existência do inimigo das nossas vidas. E muitos têm afirmado, e temos ouvido isso de uma maneira categórica, que esse negócio de céu, de inferno, de Deus, de diabo, esse negócio de salvação, isso é tudo invenção humana, para manipular o pensamento da sociedade.
Ora, o texto aqui nos diz que Jesus venceu muitas coisas, lutou muito. E uma dessas vitórias ele teve sobre o inimigo da nossa existência, o diabo, né? Ou seja, como Jesus foi tentado, também nós, em algum momento, vamos querer ser enganados. Ou vamos querer, não, ou o inimigo vai querer nos enganar, né? Qual é a obra, né, óbvio, contida na palavra de Deus, com referência à função do inimigo em nossas vidas? Se não é matar, roubar e destruir, conforme está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Né? Essa é a função dele. Ele vai lutar, ele vai tentar, como tentou com Jesus Cristo, matá-lo, tentou destruí-lo. Né? Jesus susteve-se, né? Teve o seu sustento, manteve-se firme por causa da convicção que ele tinha da palavra de Deus. Para identificar nesse sentido, né, basta olharmos para o mundo, e a gente tem visto aí o inimigo matando, roubando, destruindo vidas, né? E é óbvio, quando nós vamos então procurar a razão dessas destruições, é porque essas pessoas, lamentavelmente, não têm a sua base firme na palavra de Deus, né? Não construíram sua vida, sua existência na rocha que é Cristo Jesus, né? Ora, nós temos também algumas coisas que são fundamentais. Um tipo de mentira que muitas vezes quer nos desviar, né, é sobre a quem devemos seguir. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir a Deus, né? Quando Cristo chamou seus discípulos, ele disse: vim, sigam-me, né? Ou seja, e nesse sentido, nós temos nos dias de hoje muitas pessoas, muitos seres humanos dizendo que nós devemos segui-los porque eles têm a solução, né, para os problemas. A palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, né, versículos 4 e 5, diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. A religião tem sido decepcionante para muitas pessoas. Quem de nós já não ouviu alguém dizer que decepcionou-se com a religião? Religião, é claro que é administrada, é o objeto, né, que nós temos na nossa sociedade, e comandada por seres humanos falhos, pecadores, enganadores, né, muitas vezes. E quantos enganos aí de líderes espirituais estão sendo colocados e muitos têm seguido. E quem de nós já não ouviu também alguém dizer que decepção? Fui enganado, me senti enganado por esse, por aquele, porque ele dizia que isso ia acontecer se eu fizesse isso, e eu fiz isso e não aconteceu, e agora estou aqui me sentindo enganado. Né? Decepção. A religião decepciona, a igreja pode decepcionar, o pastor pode decepcionar, o líder pode decepcionar, mas jamais o Senhor irá te decepcionar. E por isso é que a nossa dependência, né, deve estar postada somente em Cristo Jesus. Também, óbvio, temos experimentado nos dias de hoje que o inimigo da verdade tem alardeado por aí tantas coisas, né? Procurando enganar a muitos sobre o que é certo e o que é errado. E muitos hoje, né, estão com dúvidas sobre o que é certo e o que é errado. E ele tenta, óbvio, né, nos convencer de que o pecado não existe, né, de que esse negócio de pecado é uma invenção da igreja para subjugar, para manter aprisionado, né, aqueles que seguem essa verdade. Esse desvio geralmente começa, né, quando com o que parece algo insignificante. Não, pode fazer isso aqui, não tem problema não, né? Isso não vai mudar a sua vida, não se preocupe, né? Pode, opte, escolha isso aqui, não tem problema não. Gente, quando nós iniciamos, quando nós começamos, quando nós adentramos em um caminho errado, no começo tudo é bom.
Há caminhos para o homem que parecem direitos, parecem bons, parecem gostosos, mas o seu final é a morte. Por que só o final? Porque é na caminhada, né, que nós vamos experimentando que aquilo que começou lentamente vai tomando proporções gigantescas na nossa existência. É óbvio, um exemplo clássico é o exemplo de Ló. Ló, no momento da sua escolha, né, ele optou por aquilo que ele viu, deixando para Abraão uma terra seca, e optou, óbvio, né, pelos pastos verdejantes. Caminha, 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 e óbvio, né, o seu final começa a se mostrar terrível. Sodoma e Gomorra querem engolir, né, aquele que era sobrinho do grande pai, né, da nação de Israel e também, né, de onde tudo começou, Abraão com seu chamado. Ora, o modelo de Ló descrito, portanto, no Gênesis, nos alerta para essa verdade, que ela é eterna. Então, tomemos cuidado. Alguns caminhos, aparentemente, são bons, né, aos nossos olhos, são gostosos de serem trilhados. Eles alimentam a carne, alimentam, né, de uma maneira festiva, traz alegria, mas se nós continuarmos, se nós não pararmos, não voltarmos, não recuarmos, não nos arrependermos e continuarmos, certamente a estrada poderá ser difícil. Tome cuidado, você que está andando aí por alguma estrada, né, que tem trazido muita satisfação. Se não for do propósito de Deus, essa estrada irá te conduzir para a perdição, né? Outros ainda, e essa tem sido, né, um engano muito grandioso, né, nos tempos atuais, é que a nossa existência está relacionada somente ao tempo em que nós vivemos, que esse negócio de eternidade é papo furado. E muitos acabam entrando nisso, né, acreditando que a nossa existência é somente este tempo presente, que essa questão de passarmos o final da nossa, ou a eternidade no céu ou no inferno, isso também é mentira, né? Quem de nós que já não acompanhou aí algum féretro, algum sepultamento, né, e adentrou ao cemitério, não viu, né, muita gente dizendo, olha aqui, esse é o final, né, de todo mundo, né, a morte acaba com... Não é nada disso, né? A morte é apenas dos momentos da vida do ser humano. Nós precisamos entender que nós somos perecíveis, nós não somos eternos, mas não somos eternos, fisicamente falando, mas está reservado a todos aqueles que confiarem em Deus a eternidade ao lado, né, do Pai. Então, nesse sentido, aqueles que são enganados por isso vão gastar seu tempo exatamente experimentando as coisas deste tempo presente, né? A Bíblia, ela é muito realista com relação a essa atitude, né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, na parte B, ele vai dizer, né, uma reflexão, né, que ele havia pregado o Evangelho, que ele havia se esforçado, né, e que se tudo isso não tivesse um fundamento, né, se aquilo que ele havia pregado não fosse realmente uma realidade, se foi por meras razões humanas, ele diz que eu lutei com as feras lá em Éfeso, o que eu ganhei com isso, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos então, porque amanhã nós iremos morrer, né? É claro que Paulo está dizendo para uma reflexão, se nós não acreditarmos na eternidade, só nos resta exatamente viver essa vida presente aqui, comermos, bebermos, vivermos de fantasias, porque um dia tudo irá terminar, né? Ora, nós sabemos, através da palavra de Deus, que isso não é uma realidade, né? E muitos têm experimentado isso, têm excluído Deus, né, portanto, de sua existência. E quem exclui Deus, né, de sua realidade humana, né, para submeter-se às vontades pessoais, satisfazer o ego, pode ter uma desagradável surpresa no final da existência. Então, tome cuidado. Você que está ouvindo, né, esse texto aqui, que busque ter uma experiência com Deus, não gaste todas as suas energias somente à procura dessa
felicidade humana, né? Dessa felicidade presente no mundo de hoje. Pode não ser isso uma realidade e não é na nossa concepção, né? É por isso que a nossa concepção, a concepção cristã verdadeira, baseada, né, na palavra de Deus, nos diz que a nossa história, ela vai passar aqui na face da terra, para a experimentarmos em uma outra realidade espiritual, quando formos revestidos daquilo que Paulo fala da imortalidade, né? É possível viver nesse tempo aqui assim? De enganos, é possível sim vivermos de engano. É possível ser feliz durante todo o tempo? Você pode sim ser feliz durante um período, mas óbvio, com o passar do tempo, quando o tempo da nossa existência começa a se aproximar do fim, quando as forças físicas, né, quando aquilo que nos trazia prazer já não traz mais, a gente vai ter dificuldades para aceitar, né? Vamos perceber muitas vezes que desperdiçamos a nossa existência correndo atrás daquilo que Salomão, né, falava, correndo atrás de vento. Vamos abrir as nossas mãos, vamos olhar para o nosso interior e vamos perceber que nada colhemos, né? Que tudo passou rápido demais. Nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está aí nos ouvindo, devemos tomar cuidado com relação a essa questão dos últimos tempos. Estamos vivendo tempos difíceis e o próprio apóstolo Paulo, né, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, eu gosto muito disso, gosto muito desses versículos, porque são versículos alertas, são sirenes que soam aos nossos ouvidos de uma maneira constante, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor para com os bons, mais amigos dos prazeres, né, dos deleites, do que amigo de Deus, né? Ou seja, nós estamos vivendo essa realidade colocada por Paulo ao jovem Timóteo, né? Quem de nós não tem visto isso como uma realidade terrível, dura, né, e cruel? Ora, e nesse sentido, a palavra também do Senhor nos alerta que ou nós não sabemos que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não errem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que está em jogo aqui, nesse texto, escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, é exatamente esse contraponto entre aquilo que experimentamos, que alimenta a nossa carne, que nos dá prazer carnal, e aquilo que alimenta o nosso espírito, né? E aí, então, não podemos nos deixar enganar. Precisamos prestar atenção. Precisamos realmente estar atentos, né, a tudo isso que perto está de nós. Deus não se deixará escarnecer. Deus não se permite escarnecer. E nós temos visto o nome de Deus sendo jogado, né, na lata do lixo, com brincadeiras, com piadinhas imbecis, estúpidas, né? Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Pode ser que a colheita demore, pode ser que a colheita não seja hoje, mas ela irá acontecer, porque o que semeia na sua carne ceifará. Ceifará o que? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Carta de Paulo, né, aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Queridos, não nos deixemos enganar. Não permitamos que a corrupção, né, mundana domine a nossa relação com Deus. Batalhemos pela fé, em nome de Jesus Cristo. Não desistamos, né? Busquemos na palavra do Senhor os méritos, os créditos, né, para nós
não sermos enganados. Que Deus nos abençoe. Que Deus levante sobre nós o seu rosto, que o Espírito de Deus realmente produza em cada um de nós, né, o necessário para não sermos enganados. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Deus abençoe a nossa comunidade lá no Jardim Bonança. Deus abençoe as famílias e as vidas, em nome de Jesus.